Olá a todos, olá a todos. Estamos aqui reunidas para conversar hoje com Soraya Jorge e seu movimento autêntico, né? E eu e a Zana Guizo e a Terceira Margem, Arquitetura. A gente vai conversar sobre esses trabalhos. Eu também dou aula na UFRJ. Prazer enorme, Soraya, de ter aqui. A Terceira Margem está fazendo algumas lives. E para nós é muito importante esse nosso papo, porque eu acho que a gente tem aqui uma verdadeira transdisciplinariedade, né? Quando a gente consegue encontrar esses dois trabalhos e deles poder transformar, né? Então, não é assim, um pouquinho de cada, mas eu acho que um causa uma metamorfose no outro, e isso é muito potente, né? Que ferramentas o movimento autêntico pode nos fornecer para pensar os espaços e que ferramentas a Terceira Margem pode ajudar a potencializar a relação de um corpo que habita, né? Que também é um tema do movimento autêntico. Então, a gente organizou aqui a nossa live em 3 momentos, né? A gente vai começar se apresentando e apresentando nossos trabalhos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as perguntas que movem os nossos trabalhos. O movimento autêntico tem uma pergunta muito potente, que é como eu movo o que me move, e a Terceira Margem tem uma pergunta que é qual mundo queremos habitar. E, por fim, o movimento autêntico vai falar sobre um corpo capaz de ser experiência, né? E a Terceira Margem vai falar de um espaço capaz de ser experiência. Então, são essa dobradinha aí que é a conversa de hoje, e espero que a gente curta estar junto, tenho certeza que vamos, né? Que é a nossa parceria de longa data, que a gente desdobre mais conexão ainda, né? Com esse encontro. Então, eu passo a palavra para você se apresentar e apresentar o movimento autêntico. Bom, primeiro, obrigada, Yazana, por esse convite de poder conversar mais e conversar ao vivo, onde outras pessoas também podem estar ajudando e fomentando as nossas perguntas, né? E as nossas pesquisas. Eu fiquei pensando que a gente tem tanto a Terceira Margem quanto o movimento autêntico, eles são dois pensamentos, né? E também duas práticas. E como práticas, eles demandam, em si se constituem de uma continuidade, de um processo. E até mesmo essa conversa, ela é uma conversa que é uma degustação rápida, né? Porque é uma degustação, não deixa de ser muito saborosa, mas é uma degustação rápida do que é para a gente algo que é uma prática. E como uma prática, ela se desdobra em continuidade, né? O movimento autêntico, não vou falar de mim, mas vou falar do movimento autêntico, né? O movimento autêntico é uma prática, uma pesquisa, um espaço, usando a palavra do nosso trabalho, nosso tema, né? É um espaço de mergulho no movimento do corpo. E esse mergulho no movimento do corpo inclui o mover, inclui a pausa, inclui o silêncio, inclui a escuta, inclui o falar, inclui a construção de linguagem, tanto somática quanto linguagem falada. Constrói uma gramática também. Se a gente usar bem as palavras no movimento autêntico, é uma prática que trabalha o mover
e o testemunhar. Então, para poder dar uma contextualizada, eu trago o movimento autêntico para o Brasil há uns 25 anos, embora já hajam algumas pessoas que também trazem antes de mim, mas o meu percurso é na mistura com o Brasil, no sentido de Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, João Pessoa, também em Berlim, que eu comecei agora, em Lisboa. Me interessa muito como, sempre me interessou, de como o movimento autêntico, que é essa prática de pesquisa do movimento, afeta as pessoas e como as pessoas que vêm praticando estão afetando a própria prática, né? Como você me afeta e como eu te afeto. Essa pesquisa me interessa muito. E nessa pesquisa eu observo que emergem alguns nomes que são conceitos do trabalho que me interessam nessa continuidade de pesquisa, que é nomear a abordagem do movimento autêntico como uma abordagem somática relacional, nomear como uma prática do testemunho, nomear como um terreiro, terreno, espaço, ritual contemporâneo, todos esses, de alguma forma, falam das nossas conexões de exploração e de investigação do corpo e dão contorno ao cenário da dança, da educação e das terapêuticas no Brasil. Né? Então, esses nomes, eles dão um contorno e assentam o trabalho, dão corpo ao trabalho. Quando o trabalho sai de um país, entra em outro, mas ele ganha suas outras cores, né? Então, mover e testemunhar, prática de uma disciplina que eu aprendo nos Estados Unidos, na Califórnia, e a professora com quem eu mais me identifico é a criadora desse trabalho, a Janet Adler, né, que é com quem é a pessoa que eu me afino na relação dos princípios, assentam o movimento autêntico numa prática de amplidão, de ampliar a consciência, que é ampliar a consciência de um se testemunhar, de um testemunho de si e do mundo. Então, testemunhar é esse campo, esse espaço, né? Mover e testemunhar são duas funções que se juntam. E, ao se juntar, elas se tornam um espaço enorme de consciência. E, nesse lugar, eu acho que a gente se encontra para desdobrar as conversas. Tá? Então, eu vou fechar aqui nessa apresentação do movimento, e eu acho que desdobro depois. Então, eu quero que você, agora, como você já falou mesmo, fale da terceira margem, né? Tá ótimo, é muito bom te ouvir. Bom, a terceira margem é um ateliê de arquitetura e cidade, onde a gente tem um método participativo e afetivo para fazer projetos, né? Então, basicamente, a gente faz projetos de arquitetura e de urbanismo que começam pelo corpo e levam em conta os afetos de quem habita, né? E para isso a gente desenvolveu um método que é bastante inspirado em práticas corporais, né? Entre elas o movimento autêntico. É muito legal quando você fala que o movimento autêntico é uma prática somática relacional. Por quê? Está tendo uma reverberação no som, né? Mas bem pouca. Não é muito, não. Tá. Mas tem pouquinho. Um pouquinho. Bom, é uma prática somática. Quando ela fala que é uma prática somática relacional, uma coisa que me vem assim na hora é que a arquitetura e urbanismo que a gente defende é uma arquitetura e urbanismo participativa, né? Uhum. E a gente entende na arquitetura a participação às vezes de uma maneira
de uma maneira simplificada do que o problema que é. Porque o movimento autêntico traz muito forte a ideia de que relação não é uma coisa simples. Relação é uma coisa complexa, na qual a gente precisa ter muito trabalho de si para conseguir estar com o outro de verdade, né? E não ficar projetando no outro determinadas coisas. Então, quando eu defendo uma arquitetura participativa, colaborativa, um urbanismo participativo, colaborativo, qualquer prática assim, coletiva, eu tenho que levar em conta que não é uma coisa tão simples se relacionar, não é simples escutar o outro. E aí eu queria sublinhar a importância da testemunha que o movimento autêntico traz, né? Que eu acho que me dá ferramentas enquanto arquiteta para trabalhar na terceira margem a escuta de uma testemunha. A maneira de fala de uma testemunha, que é uma maneira de fala que sai do julgamento, né? E como também me dá ferramenta de trabalho para a arquitetura, a ideia de eu me autotestemunhar durante um movimento. E aí o movimento aqui, na hora de desenhar um projeto, é conversar com os habitantes, é desenhar um projeto de arquitetura, eu poder também estar entendendo quais são os afetos que me movem, e se esses afetos são só meus, né? São do meu desejo enquanto arquiteta, ou se de fato eles são comuns, ou se eles podem dizer alguma coisa de quem habita. Então, a gente tem uma tradição na arquitetura que vem sendo combatida há 60, 70 anos, que é uma tradição de projeto autoritário. Ou seja, o arquiteto diz como vai ser o espaço. E tem um movimento dentro desse campo que diz, não, a gente precisa ouvir o outro, certo? Só que esse ouvir não é simples. Esse ouvir é complexo. Esse ouvir não é só uma boa vontade. Eu quero ser um arquiteto bacana, quero ser autoritário, eu quero ser legal. E a intenção é legal, não é contra isso que a gente vai, mas a terceira margem, ela estudou esse assunto, correu atrás de entender, e entende que participação é um buraco mais embaixo, vamos dizer assim, é um problema mais complexo, é algo no qual a gente precisa se munir de ferramentas pessoais, relacionais, de si, para a gente conseguir, de fato, estabelecer uma escuta e estar com o outro, né? E eu também queria aproveitar para dizer que parte desse pensamento está aqui no livro, né? Reativar territórios, o corpo e afeto na questão do projeto participativo. Fala um pouco esse lugar de uma participação que a gente está colocando questões, né? Que é desse arquiteto que talvez tenha aí uma boa vontade, né, que a gente chamou de arquiteto benevolente, o arquiteto autoritário, o arquiteto suicida, que é o que se retira do lugar de desenho, né? E o arquiteto controlado, que é o que teme tanto o autoritarismo que não se permite também pegar a ferramenta e desenhar. Esses problemas todos tão comuns ao campo da arquitetura ressoam tanto com as rodas de movimento autêntico, nesses meus 4 anos de formação, né? Estou aí no 4º ano, acho já. Por que ressoa? Porque eu vou ganhando ferramenta para conseguir entender que um movimento, que pode ser um movimento da roda do corpo, que é o do movimento autêntico, mas pode ser um movimento de desenho de projeto, ele não é necessariamente conduzido pelo meu sujeito. Eu preciso me deixar mover por algo maior que move. E isso tem treino lá no movimento autêntico, para você não mover com a consciência, mas mover com um corpo maior que todos nós temos, que vocês, às vezes, a gente pode denominar de magia, terreiro, inconsciente, forças do universo, não sei, tem tantos nomes para falar disso, né? Mas certamente a criação, ou esse movimento vital no qual a gente acessa, não tem a ver com o sujeitinho, né, da gente.
E esse mover do movimento autêntico é um treino para isso, né? E ele não fica só dentro da roda do movimento autêntico, ele vai para a vida, então vai para a mesa de projeto também, né? E eu vejo assim, que o movimento autêntico trouxe para a terceira margem duas grandes ferramentas, né? A ferramenta na verdade, aprimorou essa ferramenta que a gente acho que também, de alguma forma, pode ter com qualquer poética, que é de se deixar mover por algo maior. Então, a criação não se trata uma coisa do sujeito, mas se trata de forças do universo, no qual a gente deixa passar pelo corpo. E eu acho que o movimento autêntico ajuda nisso, treina isso. E segunda, tão importante quanto a ideia de que você, de fato, testemunha o outro. E aí vou deixar para você também explicar melhor o que é esse negócio de testemunhar. E passando aí a bola de volta para você falar um pouquinho para a gente mais do movimento. Tá certo. Olha só, você falou algumas coisas que me interessam pegar esse link, que primeiro dizer que se alguém quiser, né, como eu não tenho livro, se precisarem de alguns artigos meus, está no site movimentoautêntico.com, lá tem alguns artigos não só meus, de outras pessoas que vêm escrevendo o movimento autêntico, né? Vou voltar para uma questão bem da prática do movimento autêntico, que é a questão da relação, como você falou, de uma abordagem somática relacional, né? Abordagem, apesar do movimento autêntico, além de ser uma prática, também poder ser uma metodologia, eu escolho a palavra abordagem por ser um jeito de olhar o campo de pesquisa. É um jeito de olhar aonde eu estou dentro, estou fora, é um jeito carinhoso, ético, que eu considero, que é abordar, estar perto de alguma coisa. Somática, porque é uma concepção, né, de Thomas Hanna sobre o soma, de cunhar essa palavra, mas tem a ver com o corpo vivo, tem a ver com a relação de que somos construídos, vivemos, nos construímos o tempo todo numa tessitura entre o cognitivo, o pensamento, né, o sensório motor, as emoções, as sensações, o campo energético, tudo isso vão se fazendo como um tecido. E é também uma percepção, não de uma terceira pessoa, mas de mim mesmo. E relacional, tudo isso se conecta, somática, né, abordagem somática e relacional, porque o trabalho do movimento autêntico, a prática, se dá com a presença de duas pessoas, um movedor e uma testemunha. A prática não se dá só com o movedor ou só com uma testemunha. Depois eu vou para a vida com os dois, mas a prática, para destrinchar a coisa, para destrinchar o sujeito, porque não adianta só eu querer ser o universo, assim penso eu, né? Eu preciso lidar com uma nhaca, como eu gosto de dizer, que é para que eu transforme a minha merda em adubo. Então, esse sujeito que tem história, que tem marcas, que tem sentimentos que eu não gosto, sentimentos difíceis, essa densidade emocional precisa ser movida, essa densidade energética precisa ser movida para que eu crie espaço e comece a me ver. Ao mover, eu crio espaço, porque eu começo a me ver. Começo a me ver na presença de uma testemunha que já tem esse processo, que já é madura, que já tem um espaço e pode favorecer esse espaço, né? Então, você, arquiteto, que tem uma maturidade, que é experimentado, né, que se experimenta sensorialmente, que brinca. Eu acho que tem algo sobre o estado de brincar fisicamente, não só uma brincadeira mental, né? Não que o mental não englobe o corpo
também, o pensar, o ler, mas a fisicalidade faz com que a experiência se encarne de um jeito onde a vitalidade transborda. Ela transborda de um jeito que eu sou muito mais afetado. Então, o movedor fecha esses olhos, a testemunha, o movedor fecha os olhos para fazer as duas perguntas, que é fundamental que você também fala. O que me move e como eu movo o que me move. Na repetição, eu vou descobrindo os meus pequenos novos, os meus pequenos antigos, aquilo que se repete em mim, né? A construção, que também todo o processo tem uma repetição de coisas também que vão se repetindo, até esse é uma repetição que tem micros, né? Às vezes quase invisíveis, mas o treino do trabalho também é ver o invisível, não é só tornar visível o invisível, é também treinar o meu olho para o invisível, né? E isso daí vem a magia, né? O nome magia, a bruxaria, porque eu treino não só ver o gesto que é visível, expresso, mas eu treino a emanação desse gesto antes que ele aconteça, como ele vibra no meu corpo. A pessoa vai, o movedor vai se observando nisso, nessa presença, vai comendo esse olhar da testemunha antropofagicamente para poder se comer melhor depois também. E comendo um espaço, porque essa relação é espaço. Agora, só se torna de verdade espaço quando eu não estou colado em alguma coisa. Porque quando eu estou colado, eu estou reativo. Por isso que eu falo que o movimento autêntico olha para os aspectos sensórios, motores, do gestual, mas também olha para a força que as emoções têm na gente. E a força energética que as emoções têm na gente. Então, isso é muito importante. E quando eu falo de consciência, eu falo de consciência com C maiúsculo, não a consciência reflexiva que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente não tem muitas diferenças de nome para consciência, né? Nos Estados Unidos, você, né, na linguagem americana, você tem o conscious, to be conscious, consciousness e awareness, que é uma consciência maior e corporal. Então, a consciência reflexiva é muito importante para a prática do testemunho, mas a gente tem que ver que existe uma consciência que ela é do mover, que eu ganho quando eu movo fisicamente o meu corpo. Criança aprende movendo, e adulto também. Por isso dançar é tão importante, né? Mover o gesto, porque eu tenho clarões, insights físicos. Como diz Angel Viana, o corpo é o maior filósofo, né? E não é o filósofo. Tem algo sobre assentar, e aí vem o terreiro, né? Um espaço onde eu posso assentar para que meus gestos que precisam ser movidos, sejam eles apenas fisicalidade, ou emotivos, ou energético, ou do pensamento, pensórios, né, como às vezes eu gosto de dizer, possam existir. Então, o que me move, o que me movo, como eu movo o que me move, faz parte de uma conversa constante entre o meu sujeitinho histórico, né, e as minhas possibilidades de entrar em estados de imanência, as minhas possibilidades de entrar em estados de vibração. E se eu olho com isso sem julgamento, por isso que não é observador e sim testemunha, porque é aquela que olha e se implica naquilo, como eu sou afetado por aquilo. Porque a prática é sobre mover e ser movido, é sobre ver e ser visto, é sobre falar e ser falado. Mas eu também preciso dar chance, às vezes, para falar.
me autorizar a falar, para que eu abra campo para ser falado. E assim com todos os paradoxos, né? Enfim, é um pouco por aí. Sim, é bom te ouvir. Pessoal que tiver dúvidas sobre as coisas, né, pode mandar perguntas para a gente. Ah, não entendi direito, o que é testemunho? Que eu não entendi, né? Talvez, não sei, porque é um campo que muita gente desconhece mesmo, né? De como, do que é esse trabalho, né? De si, enfim. Falar um pouquinho da terceira margem, então, e dessa pergunta: qual mundo queremos habitar? Essa pergunta, sobretudo, assim, de que modo queremos, né? E como vamos habitar a Terra, né? No Meta Terceira Margem tem uma questão forte que é essa conexão com a Terra. Por isso que é qual mundo queremos habitar e não quais mundos, ou como você aí quer habitar a Terra, mas qual, porque ao limite a gente tem uma Terra, né? Não vai dar para a gente ter mais de uma Terra. Então temos um planeta Terra e a gente vai precisar conviver nele e com todas as nossas diferenças. Então, quer dizer que todo o meu desenvolvimento, da minha singularidade de habitar, necessariamente tem limites. Ele tem limites dos outros modos de habitar o mundo, né? Não dá para eu consumir toda a água da terra, certo? No meu modo de habitar, porque parece uma coisa óbvia, mas a gente caminha justamente nesse sentido, né? Onde pouquíssimas pessoas detêm os recursos que um planeta inteiro oferece, né? Para todas as suas espécies, para todos os humanos e não humanos. Então, a terceira margem, ela oferece um processo de pesquisa para o habitante em torno dessa pergunta: qual mundo queremos habitar? Porque, afinal, esse é o problema da arquitetura e do urbanismo, né? A gente está falando de mundos habitáveis, e não apenas da reprodução do mundo que eu já conheço, né? Esse é o ponto-chave. Só que essa não é uma pergunta fácil. Qual mundo queremos habitar? Responde aí. Opa! Um exemplo que é um assim, quando a gente vai pensar um espaço de arquitetura, normalmente a pessoa fala: eu preciso de 2 quartos e gosto de parede verde, por exemplo. Dois exemplos. Só que eu faço essa pergunta: qual mundo queremos habitar? Se você responde 2 quartos e parede verde, qual mundo queremos habitar? 2 quartos e parede verde. Não. Falta alguma coisa aí nessa resposta, né? E é justamente essa resposta mais ampla que a gente instaura com o processo de pesquisa, com 4 oficinas: habitar ar, terra, fogo e água, na qual a gente vai se pesquisar. A gente vai se pesquisar juntos para buscar justamente as experiências nas quais a gente já teve, que nos marcaram justamente na relação com esses elementos. Então, que experiências com a água me tocam a ponto de vir na minha memória agora? Então, é um jeito de participação, né, que você não entra e sai o mesmo da reunião, vamos dizer assim. Não entra na reunião e fala o que você sempre fala sobre você mesmo. O dispositivo que a gente criou, ele permite com que nós mesmos nos prendamos com nós mesmos, né? Com as nossas memórias, com os nossos desejos que ficaram soterrados em algum lugar do corpo, dessa vida que a gente vive super um modo que nos atropela o tempo todo, né? Então, a gente vai esquecendo de muita coisa. E esse método, ele tem 3 momentos: o magia, a cura e a carne, que são nomes bem pouco arquiteturais, e a gente coloca de propósito, porque a gente está defendendo aí um modo
que a gente considera feminista de pensar a arquitetura e o urbanismo, na necessidade de criar novas ferramentas que tragam coisas que não são habituais ao campo, como corpos afetos, por exemplo, e esses nomes, porque que isso não pode ser considerado a sério numa prática de fazer arquitetura e urbanismo, né? Porque que isso, às vezes, entra num lugar de menor ou estranho, ou, né? Então, tem aí uma disputa saudável com o campo também, né? De dizer, não, isso também faz parte, dessa arquitetura faz parte. Os nossos afetos fazem parte, as nossas memórias, os nossos desejos que vêm de um lugar não tão da consciência, isso sim merece ser trazido para a experiência de projeto, né? E aí eu vou trazer uma... Soraya, que você congelou. Ela congelou e caiu. Então, enquanto ela não volta... Voltei! Oba! Eu bem que vi que você congelou, e falando, se ela não se mexe, acho que ela congelou. Eu dei uma deslizada. Moveu. Movi. Bom, eu vou dar um exemplo, então, disso que eu estou falando, só para não ficar etéreo, né? Uhum. A gente fez essa série de oficinas com uma comunidade da Amazônia, e junto com um projeto que a gente fez junto com a Vagalume, e foi muito bonito, assim, a ideia era fazer uma reforma de uma biblioteca. E a gente vai e faz habitar ar, habitar fogo, habitar terra, habitar todos esses habitares com a comunidade. Foram oficinas nesse caso, tipo, nem sempre precisa ser, mas nesse caso foram oficinas de 4 horas com a comunidade para a gente pensar que mundo é isso que a gente quer habitar a partir da ideia da reforma da biblioteca. Bom, isso gerou o desejo de fazer uma outra biblioteca, na qual passou a se chamar Semente Viva, e que incluiu na biblioteca a ideia de que as plantas também são livros, para vocês verem a potência da ferramenta mensal. E as falas que foram sendo feitas foi: eu quero ler com a chuva, eu quero ouvir o som da água, eu quero sentir a umidade da água na minha pele, o cheiro, né, que vem do chão quando a chuva cai. O que isso produz? Produz uma certa atmosfera, um certo desejo, uma certa possibilidade do corpo ler de um outro lugar, né? Então, é o espaço atuando para fazer com que um corpo possa emergir e possibilitar um outro momento de tempo, certo? Que é muito diferente de estar num lugar todo hermeticamente fechado, né? E que vai me possibilitar, então, ler sem essa atmosfera toda. Que estado de presença esse espaço cria para produzir essa biblioteca? Então, a potência do trabalho é uma potência que vai desde de pensar o programa, o tema, o que é uma biblioteca, afinal. Biblioteca é para guardar conhecimento. Ah, mas esse livro é ocidental, né? Pô, mas como é que os índios guardam conhecimento? Como é que os afrodescendentes guardam? Ah, talvez pelas plantas. Pô, então por que só tem livro na biblioteca? A biblioteca no Brasil, na Amazônia, talvez tenha que ter plantas. Então, a gente vai pensando desde isso até como eu quero ler, qual é o estado de presença do meu corpo nesse lugar para um tipo de leitura emergente, e não uma leitura genérica. É um tipo de leitura, ou alguma contribuição do espaço na atmosfera do meu estado de presença, né? Enfim, é por aí que o trabalho vai, da terceira margem, e
Depois a gente pode falar mais, dar mais exemplos, mas vou passar a bola de volta para você. Eu fico com esse finalzinho do estado de presença, a construção desse estado de presença, para que eu sustente o não saber. E eu acho que, né, fica muito claro nesse momento pandêmico, né, que é pandêmico e pandemônico, né, em muitas situações, o que acontece comigo, né? Agora, eu fico... E você deu o percurso da prática, né? Porque eu acho que isso assim, é muito lindo o estado de presença, é muito lindo o estado de consciência, mas eu gosto muito de saber como é que eu pratico para que eu construa isso, né? Então, por isso a terceira margem é uma prática, por isso o movimento autêntico é uma prática, e como é que eu construo esse testemunho que é consciência, né? E que se transforma o tempo todo nesse estar atento no mundo, porque estado de presença é duração, né? Não é o momento presente, mas é um momento presente que pulsa o passado e o futuro, né? Ele não é um momento congelado. Como é que eu construo, como é que eu crio, né, esse estado de presença, porque nele implica construir novos mundos, né? Não só, como você disse, uma reprodução de mundos, né? E nem só uma ideia de mundo, né? Porque muitas vezes o que fica são ideias de coisas, mas elas não são relacionadas direto com a tua sensação. O sensório motor, ele constrói o mais carne possível nesse momento para você construir os novos, porque você constrói gestos, né? A experiência direta é a relação direta entre o gesto e a sensação. Então, as duas perguntas, o que me move e como eu me movo, elas são muito, muito importantes para esse tipo de pesquisa que você está fazendo, né? E você ainda leva mais adiante, né? Porque você leva adiante na construção de um espaço de habitação, né? Concretamente, né? Eu posso emanar um estado, né? Posso chegar para você e dizer para você, Yasana, porque eu já pratico o trabalho, já ter mais claro para mim o meu desejo, né? Mas você ainda tem outra coisa que é encontrar o desejo, encontrar com o meu desejo e me dar a sustentação para que essa ação aconteça. Então, você entra num estado de testemunha externa. Você se torna testemunha externa quando eu estou aqui querendo uma habitação. Aí você traz a pergunta, eu quero um quarto, 2 quartos e uma parede verde. Eu me lembrei das 4 perguntas do movimento autêntico, porque querer 2 quartos e uma parede verde é o que aquilo, nesse momento, é o que eu vejo em mim, do meu desejo, do que se move em mim, na fisicalidade. Da mesma forma que eu vejo a sua blusa branca, o seu cabelo curto, né? Eu vejo em mim os 2 quartos e a parede verde, né? Então, a primeira pergunta, fisicalidade. Aí, tem uma segunda, e isso é para ser feito muitas vezes, né? Claro, não dá para ser uma vez só. A segunda pergunta é, o que eu imagino dessas 2 paredes? Ou eu já pensei 2 paredes, são 2 quartos e uma parede verde. Já pirei aqui, né? O que eu imagino disso? O que eu penso disso? O que eu projeto nesses 2 quartos? O que eu sonho? Que memórias eu tenho? Eu falo que a segunda, o que eu imagino, né?
um grande caldeirão. Eu faço isso com a sua blusa branca, né, com o seu cabelo curto, mas eu faço isso comigo também, que é a construção do testemunho, seja meu interno quanto externo. Né? E a terceira pergunta, o que eu sinto quando eu imagino uma casa com 2 quartos e uma parede verde? O que eu sinto? E sensação, que é tão difícil, a gente tem tão pouca sensação. Se vier, eu sinto alegria, porque emoção está nesse pacote, sensação e emoção, volta para a sensação. Qual é a sensação da alegria? O que a alegria faz somaticamente com o seu corpo? Meu rabo balança. Eu fecho os olhos, a minha mão abre, dá água na boca. Então, assim, somaticamente, o que a alegria faz comigo? Né? E o que isso tem a ver com a tua história? Aí entra a consciência reflexiva, entra a minha capacidade de me implicar com aquilo, porque lá eu observo, nossa, isso aqui tem tudo a ver com a história da minha mãe. A minha mãe tinha uma parede verde. Não, ninguém tinha parede verde. Isso é uma criação minha. É um momento de reflexão, de implicação. Porque é um momento político. Se eu estou vendo alguma coisa, o que tem ali que também tem a ver comigo? E quando é sobre mim, o que isso agora fala também do velho e do novo da minha história, que eu estou co-criando agora. Então, é uma grande reflexão. Então, essas 4 perguntas, elas servem para essa pesquisa de além de dançar, mover e sentir os elementos que são fundantes para a minha conexão com essa terra, né? Eu quero uma casa num outro planeta. O que eu faço? Né? Se eu não posso ter isso, o que eu posso ter? Mas eu não vou cortar o meu sonho porque eu sei que não posso ter uma casa em outro planeta. Então eu vou dizer para você por quê? O que eu quero? O que eu sinto quando eu estou em outro planeta? E aí você vai sensorialmente tentar trazer e favorecer esse espaço aqui. Mas para isso, eu preciso me conhecer minimamente nas minhas sensações, nas minhas emoções. Preciso manusear, botar a mão na terra para saber se eu vou plantar alface aqui ou se é para plantar, entendeu? Morango. Então é um processo ecológico também. É um processo dessa maturação, né? Porque descobrir desejo e observar como é para a vida toda. Esses dias a gente estava conversando e você disse para mim, é tão legal quando eu estou em uma reunião e de repente eu penso nas 4 perguntas, né? E é muito interessante pensar nas 4 perguntas, principalmente quando eu estou envolvido numa situação complexa, porque é um jeito de destrinchar, né, as coisas. E é levar para a vida. Talvez essa pergunta que eu traga, eu mesma possa responder, pelo menos um pouquinho, que é como é que a experiência vira corpo? Como é que eu absorvo a experiência como eu absorvo o sol? Eu preciso de uma vitamina D? Qual é a vitamina D para eu absorver, aterrar a minha experiência? E esse aterramento, quanto mais eu aterro, né, se é com consciência, esse ser maior, com awareness, quanto mais eu aterro, mais eu posso voar. Né, porque quanto mais eu me conheço, não um conhecer em si mesmado, mas um conhecer aonde eu abro os meus panoramas, me construo outras, né? Talvez o testemunho, cada prática vai ter uma coisa, a sua prática vai ter a sua coisa, né? Mas eu estou muito interessada nisso também. Não é só ter as experiências, mas como é que eu absorvo a experiência. Sim, quando você faz esse paralelo das 4 perguntas, né? É muito, muito rico o nosso diálogo, né?
E aí essa coisa da última pergunta, que é a pergunta sempre tchunga, usando uma expressão sua também, tchungar, né? É onde coisar, né? Que é o tal do pulo do gato, né? Que é quando você vira a chave e se liberta, né, de um padrão. E o que isso tem a ver com a sua história, né? O que a parede verde 2/4 tem a ver com a sua história? E aí eu vejo 2 caminhos, assim, que não são muitos os caminhos, né? Mas os 2 que eu acho que pegam muito na arquitetura, que um é a repetição de algo que eu já vivi. Então, bom, era assim, então vamos seguir fazendo isso, certo? E o outro é o padrão do mercado. Né? Então, muitas vezes essa pergunta ela não tem a ver com a minha história. E eu acho que o trabalho da terceira margem ela faz um pouco esse processo de singularizar a arquitetura. Não, peraí. Como que o meu espaço me potencializa? Como o meu espaço passa a ser meu corpo? Como o meu espaço passa a ser não a representação da minha história, mas uma força da minha história, né? Que me ajuda, então, a impulsionar o meu próprio ser para um lugar mais potente da existência, né? Nesse lugar que o espaço não é neutro. E aí entra um pouco a ideia de que o espaço é experiência também, né? Experiência não é tudo que se vive é uma experiência. Experiência é justamente quando você é tomado por algo que você não sabe bem o que é. Que é quando é um deslocamento justamente do que você conhece de si, né? Tira, né? Te tira, te amplia, né? A experiência te amplia, porque você vai ganhando camadas, corpos, forças nisso, né? E aí eu lembro de alguns exemplos da arquitetura, assim. Em Portugal existem uns lugares em colinas, assim, onde tem um mirante e uma plataforma que você sai para fora. E aí você pode caminhar nessa plataforma quase como se você estivesse voando. Então, a arquitetura como um suporte de uma experiência de voar. Eu, com o meu corpo humano só, não consigo chegar naquela altura e flutuar em cima da topografia. Mas com aquele equipamento construído, sim. Né? Ou a casa de chá japonesa, que é construída no meio da floresta, não para abrigar o homem. Essa ideia de que a arquitetura é abrigo, conforto, sofazão Netflix, sabe? Não, justamente o contrário. A experiência é a gente se colocar na imensidão, no cosmos, nos sonhos, ir para habitar esses outros lugares que também está na Terra, que também está nesse chão, né? Então, a casa de chá é uma experiência que, ao mesmo tempo, abriga, mas ela é construída de tal maneira que você escuta mais ainda o som da chuva. Não é para você se proteger, é para você se conectar. Então, se eu estivesse no meio da floresta chovendo, eu não ia conseguir me conectar, porque caos, certo? Mas aí tem um equipamento que, ao invés de me desconectar, me conecta mais. Né? E aí também trago o exemplo da Casa Árvore, né, que é um projeto da terceira margem e que dilui a parede, acaba com a separação entre o apartamento e uma árvore. E tem umidade, tem cheiro, tem temperatura, tem som. Tem coisas que não se separam nunca da casa, né? Não uma célula de isolamento, mas uma célula de contato. Né? Quase como um apartamento roda. A roda do movimento autêntico, né? Onde a gente tira um tempo para
para se conectar. Uhum. Então, tira um espaço para se conectar. É um pouco essa brincadeira, né? Essa possibilidade da existência. É mais do que pensar um espaço como espaço, mas para nos abrigar, mas que corpo eu quero criar com esse espaço, né? Uhum. Um pouco isso. A gente quer ouvir vocês, gente, um pouco também, né? Que a gente chegando aqui. Aqui não tem nenhum comments. Tem. Você está no privado, Soraya, vai para o outro. É que nosso programa Entendi. tem 2 abas, Soraya está na outra aba. Eu estava na outra aba, entendi. Tem alguma pergunta? Chega agora, só também fica gravada a conversa. Sim, vai ficar gravada direto ali na terceira margem e a gente também vai compartilhar nos nossos Facebooks. Vai ficar, dá para ver depois. A Tatiana, a Tatiana faz um comentário que me pode falar um pouco do que a Tatiana fala. Quando você estava falando, Iazana, conectando com a sua fala de que a casa, a habitação não é só para acolher, eu acho que é isso, né? Também, dentro do meu espaço da roda, pensando na roda, a roda acolhe tudo. Acolhe a minha necessidade de me aninhar num sofá Netflix e também acolhe essa pisciana que gosta de voar no disco voador, tá? Então, assim, como que eu acolho as duas coisas, né? Como não criar tanta tensão entre acolher-se e ampliar-se, é uma prática, porque isso não é uma teoria, né? Isso é uma prática que eu, da minha coisa, com o meu corpo, com as minhas coisas, que não é só uma historinha pessoal, é uma historinha cultural, planetária, né? Ancestral, carrego. Então, como que na minha história eu vou percebendo isso e vou construindo outros corpos, né? Então, por isso que eu gosto muito de saborear a palavra prática, porque a prática, ela não propõe alguma coisa como um fim. Ela propõe que você vá descobrindo as coisas no meio do caminho. E eu não digo para você, você vai chegar nesse fim. Você não vai chegar, mas a gente ciclicamente passa por camadas, e às vezes eu estou mais numa camada energética, às vezes uma camada mais emocional, às vezes uma camada mais sensorial, e às vezes podendo. Só que, obviamente, quanto mais eu pratico, eu vou criando esses estados, né? Que a Tatiana fala. E que é um estado onde as coisas se entrelaçam, se tecem de uma maneira muito mais sutil, menos densas, né? Menos carregadas de história. E aí, cada um no seu processo. A roda cabe tudo. Né? Na roda cabe tudo. E o respeito por caber tudo me interessa muito. Eu acho que entra meu lugar libriano, entra o meu lugar terreiro, entra meu lugar de que cabe. Claro, cabe tudo. Tem uma edição, né? Sou ser humana, tem um recorte. Mas dentro desse recorte cabe o melhor, o mais possível de mim. Todas, muitas minhas. Né? Então, foi isso que eu queria falar para Tatiana maravilhosa, que eu amo de paixão. A Duda perguntou um pouquinho sobre como é o processo da metodologia da terceira margem na prática. A gente tem esses 3 momentos, né? Magia, cura e carne. Então, para cada uma das oficinas, né? Magia é um momento onde a gente muda a energia do corpo. Então, a gente vai falar sobre esse espaço, sobre a biblioteca, sobre a casa, sobre a praça.
Então, como é que eu chego para falar? Né? Cada um chega de um jeito. E a magia é um espaço, um momento de roda, tem muita inspiração no Rio Aberto, na metodologia do Rio Aberto, onde a gente faz, então, um movimento do corpo coletivo em roda para mudar a energia e para a gente ficar num estado mais leve, mais alegre, mais feliz, mais engraçado, mais infantil, mais ousado, porque eu acho que tem também momentos de vergonha que são brincalhão, vou fazer isso mesmo. E isso tudo quebra já muita coisa. Quebra o meu estresse que eu vinha, e quebra também as hierarquias do lugar, quem normalmente é a liderança, quem não é. Os lugares, arquiteto, cliente também se desfazem. Daqui a pouco tá todo mundo numa roda só e tá todo mundo ali sendo gente brincalhona, vamos dizer assim. E isso faz com que a energia mude. Depois a gente tem um estado de cura, que a gente chamou, que é praticamente o momento Lígia Clark da metodologia dos objetos relacionais da Lígia Clark, onde a gente deita no chão e faz uma espécie de meditação, nos perguntando sobre esses elementos, a partir deles sendo colocado sobre os corpos. E, por fim, o momento carne, que é onde a gente traz isso para a consciência e conversa. Aí tem várias maneiras, né? A gente usa muitas e cada elemento tem uma também, ou algumas. Mas que a gente traz de alguma maneira para a consciência, ou com desenho, ou com fala, ou com performance, enfim. E aí isso vem à tona e a gente começa. Então, primeiro a gente se prepara, depois a gente dilata, vamos dizer assim, deixa o inesperado atuar, deixa esse mover que se dá mais nesse plano assim, mental, e depois então entra a parte de compartilhar. Por aí. Não sei se esclareceu. Tem um vídeo da gente. Arthur, você podia postar o vídeo da Biblioteca Semente Viva do método, ou do método aqui na live que mostra. É que quando você falou essa última coisa do compartilhar, tem esse momento que é o encarnar, né? Sim, sim. Tem uma pergunta da Ana Carolina aqui para mim, que eu não entendi, que acontece a prática feita pelo movimento autêntico entre movedor e testemunha, acontece em um espaço restringido aos mesmos? Eu não sei quem são os mesmos. Ou a prática acontece em coletivo? A prática acontece entre o coletivo, mas eu não sei o que é mesmo, aos mesmos. A prática acontece tanto entre um movedor e uma testemunha, como acontece também entre um grupo de pessoas, né? Um coletivo que pode se formar para fazer uma prática ou pode se formar para fazer várias práticas, né? Como o nosso trabalho, a gente diz que é prática, e como prática ela precisa de algum jeito para a gente poder saborear, é preciso ter algum tipo de continuidade, é bacana se ter para saborear melhor, acho bacana ter essa quantidade, mas não entendi muito bem os mesmos. Mas também, olha, movimentoautêntico.com, Movimento Autêntico no Instagram, tem o Centro Internacional do Movimento Autêntico, no Facebook, tem o processo formativo, tem vários lugarzinhos que a gente pode estar se conversando. Tem o site, né, que é o mais fácil, movimentoautêntico.com também, Facebook, Instagram, ou seja, esses lugares a gente pode continuar conversando, caso a Cris aqui, né, falando sobre memória, né, como é que é a memória, a Cris e a Geisa, né, trocando afetos, né, que são da nossa história. Tem mais pergunta? Então...
Tem a Cíntia Lira, pergunta se cada elemento da terceira margem é distinto. Sim, cada oficina é diferente da outra. É tudo específico. Eu não peguei, Arthur, essa pergunta. Você bota de novo, por favor? O que o espaço provoca em mim e o que eu provoco no espaço? Pode girar um espaço, um centro gravitacional, dar-se conta disso. É Cíntia Lira falando. Não é? A indígena mais espacial que eu conheço. Que linda, eu não conheço. A Cíntia? A Cíntia, você conhece a Cíntia do seu grupo? É a Cíntia! Eu não sabia. A Cíntia. A Cíntia Lira. Eu tenho que botar o óculos aqui. Acho que no final ela é linda, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que não tem mais perguntas. Eu acho que a gente pode fechar. Podemos. A Ana Carolina, ela estava querendo entender um pouco mais sobre a prática do movimento autêntico, né? Eu acho que é legal, posso tentar dizer, assim, normalmente na roda, a gente tem dois papéis, né? Os movedores e as testemunhas daquele momento. Depois muda quem é quem. Mas na prática do movimento autêntico, ela tem esses dois papéis, né? Basicamente. Depois tem umas vai complexificando, mas a princípio, no básico, são esses dois papéis. O movedor, ele vai para o centro da roda, fecha os olhos e move o seu corpo. A testemunha fica do lado, compondo a roda, formando o círculo, de olhos abertos e com o seu corpo em pausa. Basicamente, são esses dois papéis. E daí, muita coisa se desdobra, mas só para entender esse passo. E pode ter um movedor e uma testemunha, ou ter um coletivo de movedores e testemunhas, onde há um trânsito maior entre fechar os olhos e mover, ou ficar de olhos abertos testemunhando. E essas funções vão ganhando corpo, e aí as práticas vão se modificando a partir disso. À medida que eu vou corporificando a prática, ela vai sendo emanada pelo meu estado de presença. Então, o meu estado de presença são essas experiências que vão sendo corporificadas, e eu vou ganhando um espaço interno e externo, né? E é isso, esse caminho, esse externo estendido, né? Esse dentro e fora estendido, né, Yasana, para a construção de espaço de habitação, né? Onde eu possa habitar para estar no mundo de um jeito outro, né? Não só do jeito igual, né? E isso é político, né? Porque eu gosto quando a gente faz esse link, né? Porque simplesmente não dá mais para habitar a Terra da maneira com que a gente vem habitando, né? A gente tem aí 30 anos para reverter o aquecimento global. O coronavírus está nos alertando de que não somos nós que reinamos aqui nessa Terra. E isso precisa ser recolocado, né? O nosso modo de habitar, e de habitar aqui também o corpo, né? Não só o espaço, e o habitar que vai desde o corpo até o cosmos, né? Esse modo de habitar precisa se refazer, né? Todos nós, cada um, ninguém está fora desse trabalho, eu acho, né? Esse é o nosso grande trabalho atual. E alguém faz uma pergunta que agora subiu, não pego mais ela, sobre como a dança contribui na produção do espaço, né? Eu acho que como todas as artes, elas contribuem para que a gente possa habitar um outro corpo, um outro espaço, né? Nesse lugar de que a gente precisa estar atento na produção da nossa sensação também, que a gente vem perdendo de conexão com os outros seres
que habitam a Terra que não são seres humanos, né? Os rios, as florestas, o céu, os pássaros, enfim, tudo que habita, os seres encantados, tudo que habita e que não é humano, né? A água, enfim. Qual era a pergunta? Porque entrou e saiu essa pergunta da dança. Minha pergunta: quais vocês diriam que é a importância da dança na prática da produção dos espaços? O corpo é espaço. Então, se eu começo a perceber, como você falou, e a gente vem falando, que as sensações são lugares, né? O que me impede de sentir que meu corpo é espaço? Né? O movimento autêntico tem uma pergunta também de olhar os obstáculos, né? Quando eu faço 1000 vezes a mesma pergunta e observo, eu estou observando aquilo que me impede de sentir meu corpo como espaço interno e externo, entre aspas, o tal do dentro-fora, né? Então, uma dança que conecte direto gesto e sensação. Se eu puder validar, me autorizar a dançar isso, eu, sem dúvida, vou estar autorizando a dançar os espaços necessários que eu preciso dançar. E isso é político, né? Porque eu me autorizo a poder dançar aquilo que eu preciso dançar. Bom, a gente está caminhando para o fim. Para acabar, eu acho que a gente poderia responder a pergunta da Cris. Como está sendo para vocês conversar assim com a tela? Eu estou bem com a tela. Eu estou trabalhando 3 meses com a tela. Eu já trabalhava antes com a tela. Eu, com certeza, vivendo sozinha nesse apartamento que eu estou, eu sou uma mulher do abraço, eu sinto falta do abraço, mas eu também me sinto construindo novas energias de comunicação. Então, eu sinto que eu estou criando uma conversa com a Ia de um jeito diferente, de um modo diferente, com saudade de abraçá-la, mas sem saudosismo de abraçá-la. Porque, de alguma forma, eu tenho a Ia dentro de mim. Eu tenho a Cris dentro de mim. Eu tenho cada pessoinha aí que eu conheço dentro de mim. Eu tenho o coletivo em mim. Sinto saudade? Sinto. Mas eu também sei comer bem. Estou comendo bem. Eu estou com uma boa vitamina D para comer o sol. Então, a saudade vem, mas a tela está dando também novas possibilidades, uma mistura. De repente tem Lisboa, tem Nordeste, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Porto Alegre, tudo junto, né? Então, também isso é uma possibilidade. Às vezes eu preciso me distanciar para estar perto. É o testemunho. Eu preciso me descolar para estar junto. Eu me descolo para ter estado de consciência, para ser gesto, para gestar. Então, para mim, é muito testemunho essa prática. Eu não sei direito ainda o que é, não consigo ainda expressar, mas eu adorei a fala da Soraya. E eu queria dizer que a gente está fazendo os nossos trabalhos, né, criando essas plataformas, acho importante dizer, está com um momento autêntico via Zoom, então tem grupos em vários lugares do Brasil, já tinha, né, em vários lugares do Brasil, mas está também agora podendo se misturar esses grupos, né, por conta desse novo dispositivo e, enfim, continua tendo o movimento autêntico, né? Acho importante e você as vai pessoas dar saberem. uma oficina, né? Isso, e a Terceira Margem lançou essa semana a oficina Habitar a Casa, que é uma série de exercícios que é uma versão virtual, não é a mesma oficina, evidentemente,
mas é uma outra versão da oficina no dispositivo agora virtual. Também a gente convida vocês a chegarem junto, está no nosso site, tresmargem.com.br, todas as informações, enfim. Fiquem bem à vontade de chegar nos trabalhos, nos dois. Eu tenho uma palestra, que é uma palestra que é bom de divulgar para as pessoas, que é uma palestra vivencial, que vão ser de 2 horas no dia 8 de julho. E eu vou também estar divulgando, está no site, vou estar divulgando nas redes, que também é um jeito das pessoas conhecerem. Vou fazer uma iniciação também no dia, acho que 15, não sei, já esqueci o dia, 18, 10 dias depois, para pessoas que nunca conheceram e que querem conhecer a prática de 4 horas. Então, também estou reinventando esse momento e está dando certo, viu? Ou seja, parece que o compacto tem feito emergir urgências e necessidades de mover coisas que estavam, às vezes, dispersas na correria entre uma cidade e outra, no trânsito. Então, tem coisas muito interessantes acontecendo pelo fato de ser nada substitui nada, uma coisa, outra coisa, outra coisa, a gente traz os elementos, mas tem muita potência acontecendo individualmente e coletivamente a partir desse novo jeito que a gente está vibrando aqui agora. Né? Então, vamos nos aproveitar, né? Não tenho que pegar o trânsito carioca para andar para lugar nenhum, né? Isso. Gente, eu queria agradecer muito a todo mundo que esteve com a gente aqui e dizer que foi um grande prazer conversar contigo, e que foi muito bom a gente avançar nossa conexão. Isso. Acho que tem caldo para sair daí mais para o futuro. A gente aparece aí com uma coisa bombástica, não sabemos quando. Obrigada, Yazana, por me convidar. Adorei. Foi muito gostoso poder conversar e quero conversar. Comecei a ver muitas conexões desse 2 quartos e parede verde. Ah! Obrigada, gente. Gente, tchau. Tchau. Saudades.